Seja muito bem-vindo ao Papo Digital, o podcast de marketing e vendas da Digital Comunicação. Eu sou a Renata Braga e hoje vamos falar sobre como aplicar brand e posicionamento de marca na prática. Você sabe que o brand ele deixou de ser apenas uma questão estética e se consolidou como uma ferramenta estratégica essencial para as empresas que desejam crescer de forma sustentável e se manter relevante no mercado. Para conversar sobre esse tema, eu trouxe aqui o Rodrigo Araújo, que é o nosso gestor de marketing e vendas da Digital Comunicação. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Tudo bem? Vamos para mais um episódio aqui para conversar sobre esse assunto que é tão relevante, né? Entender a essência de uma marca hoje é super importante. Então, Rodrigo, na sua visão, qual é o verdadeiro papel do brand? A gente precisa primeiro ter a clareza e entender o que é de fato branding, né? A gente Certo. muito se fala, uns acham que é o logo, que é a identidade visual da marca, outros não, branding é isso, branding é aquilo. Eu tenho uma visão muito clara, a meu ver, do que é. Branding nada mais é do que a soma de todos os pontos de interação do cliente quanto à marca, sejam eles visuais, auditivos, sinestésicos e até muitas vezes gustativos, né? Que você, dependendo se você for um restaurante, o sabor do teu negócio, ele é branding. Quando você tem aquela marca registrada, pô, tempero daquele lugar, isso é branding. Quando o cara tem um cheiro do teu negócio, cara, ficou com o cheiro da loja tal, ou o famoso cheiro de carro novo, que nada mais é do que, se você for perceber, cada carro novo tem um cheiro diferente. Isso é o branding da marca sendo impresso naquela experiência. Então, a soma de todas as experiências do cliente tem com a sua marca é branding. Então, o hot dog da esquina faz branding. Pode não ser intencional, mas ele faz, ele tem isso. Tá? Branding é uma coisa que todos nós temos. Às vezes a gente sabe qual é o nosso, às vezes a gente é intencional, mas muitas vezes não. Então, a importância do branding, quando você me pergunta assim, tendo definido o que é branding, vamos falar da importância. Cara, você precisa ser intencional. Qual que é a experiência que você quer que o seu cliente tenha com o seu produto ou serviço? Você precisa mapear tudo isso e entender que isso é branding. O branding, ele é uma disciplina de gestão estratégica de negócios que envolve marketing, mas que envolve operação também. Porque a maneira que você entrega é branding. A velocidade que você entrega é branding, entendeu? Então, tudo isso precisa precisa ser olhado e visto de uma visão muito mais geral. Eu vejo que é essencial hoje você ser intencional no branding. Interessante. E como é que você define os valores centrais de uma marca? De uma forma bem prática, quais seriam esses valores? Cada marca vai ter valores diferentes. Acho que sim, o que a gente pode tirar até dessa tua pergunta é o quê? É importante você saber quais são os seus valores. Tipo, vamos tentar extrair aqui de alguma marca que a gente possa ter, que a gente tenha uma visão muito clara desses valores. Por exemplo, o Nubank. O Nubank é descolado. Ele não é burocrático. Ele é para agilizar a vida da pessoa. Tem vários valores embutidos nisso, ou seja, cara, ele não quer burocratizar a tua vida, ele quer facilitar a tua vida. Isso é um valor incutido na marca que ele não quer fazer isso. É a mesma coisa. Você vai no McDonald's, não pode demorar. A experiência precisa ser rápida, ou seja, a conveniência, a rapidez é um valor, um valor de marca, ou seja, é uma experiência constante que o cliente vai ter com aquela marca toda vez que ele se relacionar com ela. Então, aí tem marca que vai ter valores mais emocionais, por exemplo, uma Dove, que levantou uma bandeira muito forte da beleza comum. É um valor dela, ela não faz nenhum produto que não imprima isso, que não cause essa experiência. Então, ela tem aquele arquétipo mais, assim, do lugar comum, né? Do homem comum, né? Que é aquela coisa de você ter... você sempre acredita no final feliz, tudo vai dar certo. Você acaba se posicionando dessa forma. Se você for ver uma marca como a Dove, ela tem isso, né? Quando ela fala, ai meu Deus, a beleza é real, todo mundo é aceito do jeito que é,
se descola um pouco da realidade e acaba se conectando com várias pessoas. Isso é mais uma maneira de imprimir branding através de um valor de marca, né? Porque aí tem que entender que missão, valores, não é desse valor que a gente está falando. A gente está falando do pilar de branding que você vai repetir em todas as suas experiências, seja na comunicação, seja na entrega do teu produto, seja na percepção visual, olfativa, auditiva, de todas as... É a soma de tudo isso. E há pouco você citou aqui a questão dos arquétipos. E aí, nesse caso, eu queria entender com você se você acredita, né, que as marcas elas precisam escolher um arquétipo e qual é o impacto disso? Ó, primeiro a gente precisa ter clareza de que você pode até escolher um arquétipo, mas você já tem. Todos nós temos arquétipos que o arquétipo nada mais é do que uma forma de organizar o comportamento de uma pessoa ou uma marca. Ou seja, a soma de todos aqueles comportamentos, da maneira que a marca se comunica, ou das coisas que ela faz, das atitudes que ela toma, das decisões que ela toma, vão ser reunidas em um arquétipo, ou um, ou dois, ou três, dependendo de como você fazer. Ou seja, mesmo que você não queira, você tem um arquétipo. Certo. Entendeu? Sim. Porém, você pode usar dessa estratégia do Carl Jung lá, Jung, seja lá como você queira chamar ele, para ser intencional na entrega da sua comunicação. Vou te dar um exemplo, por exemplo, Mercedes. É nítido o arquétipo do governante. Tipo, para quem chegou lá, você merece, ou seja, eles imprimem em todas as comunicações da tipografia, da arquitetura da loja, de como fala esse arquétipo, mas intencionalmente eles entenderam que a marca deles já era percebida dessa forma e eles começaram a fazer isso de forma intencional e repetidas vezes. Então, assim, se você entende que o seu negócio ele cabe isso, faça. E aí eu vou dizer mais, né? Todo negócio cabe isso. Até o pastel da esquina, então eu gosto de ter um case que eu gosto muito de falar, que é o lanche do Careca Lindo. Que para mim, cara, é um cara sensacional, é um lanche de beira de uma oficina, e você chega lá, e aí, cliente lindo, qual vai ser o suco hoje, meu lindo? A cada frase ele imprime isso, e você sai com isso na cabeça. Pô, fui do lanche do Careca Lindo, onde todo mundo é lindo, e tu pagou R$40 no salgado oleoso e no suco. Entendeu? O que eu falo assim, que ele transformou aquela experiência e personificou o arquétipo do bobo da corte. Ele é sempre engraçado, ele sempre tá brincando, ele sempre tá fazendo piada. Você tá vendo como ele não faz a menor ideia do que é o arquétipo do bobo da corte. Acho que foi... Não, ele é um senhor de 65 anos, amigo. O Careca Lindo é um senhor de 65 anos que nunca ouviu falar a palavra marketing direito na vida dele. Mas, empiricamente, ele imprime isso todos os dias no negócio dele. Isso é um exemplo que eu te falo. Por isso que quando a gente diz assim, cara, qual a importância de criar... Cara, ninguém cria nada nesse sentido. Você escolhe um caminho a seguir. Todos nós temos muito isso, né? Eu tenho arquétipos, você tem, entendeu? Você, agora, é uma maneira de você organizar e enxergar todo aquele pensamento. E é interessante porque, como você bem colocou, ele usou uma coisa que talvez não tenha nada a ver com lanche, que é a questão do Careca Lindo, e a pessoa já pensa logo algo voltado aí para outro segmento. Mas o que você considera como uma boa personalidade de marca? Há pouco você citou aqui a questão do governante, né, referente à Mercedes, mas o que você considera como uma boa personalidade de marca, Rodrigo? Aquela que você não precisa fazer esforço para se parecer. Legal. Um dos maiores erros de empresas, das pessoas que tentam usar os fundamentos do arquétipo, quanto empresários e empresas, é tentar traduzir arquétipos na sua comunicação que não condizem com a realidade do seu negócio. Entendeu? Você fala que... Nossa, você vai usar o arquétipo do mágico, por exemplo. Nossa, meu produto é uma transformação e tal, mas a experiência é uma merda, tu entrega, demora para entregar, o produto ainda é muito commodity e tal. Cara, peraí. Se você ajustar certo, você vai conseguir se posicionar bem e encontrar o arquétipo certo para se posicionar, e com isso tu não vai criar uma estranheza na tua comunicação. Entendeu? Entendi. Então, é importante que a gente tenha essa clareza
de que, assim, cara, posicionamento de marca, tem um monte de nome chique, a gente tá falando aqui, arquétipo, isso, aquilo outro. No final do dia, o mais importante é a clareza que o teu consumidor vai ter quando ele se relacionar com a tua marca. E isso precisa parecer com a tua marca, porque se você comete o erro de, tipo assim, tua marca é super brincalhona, mas não, o meu arquétipo agora é o do governante, ou então do herói. Cara, se não tem nada aspiracional no teu produto, por que que você vai querer adotar um arquétipo que nitidamente precisa ter esse contexto aspiracional? É meio que burro, né? Porque você acaba fazendo muito mais força de comunicação para convencer o público que a tua marca é aquilo que ela está tentando ser e acaba que não é. Então, o meu maior conselho que eu tenho que dar, cara, você vai entender o que está no momento de você se posicionar através de arquétipos. Você vai começar a ser intencional na tua comunicação, em todas as tuas comunicações de marca, beleza. Defina o que mais próximo está de você. Isso vai facilitar muito a entrega desse arquétipo. Provavelmente você vai conseguir ter resultado. Porque se você fizer um que é muito diferente, você vai ter um resultado, só que ruim. Entendi. E vamos lá, a empresa, né, o dono da empresa, ele entendeu que ele precisa estruturar tudo isso, foi feito tudo isso. E como é que a gente faz para transformar missão e visão em algo que a equipe dele possa viver? Sabe, de fato, a gente definiu tudo isso, agora a gente vai transmitir isso para o nosso público-alvo. Então, como é que eu faço com que a minha equipe ela consiga viver na prática essa missão e a visão que a empresa tem? Eu penso assim que missão, visão, valores, propósito são elementos de gestão que você usa para engajar os colaboradores e tudo para uma direção única. E aí, assim, eu gosto muito de cases de, por exemplo, sei lá, acho que a gente pode citar o próprio Greenpeace, que ele engaja todo mundo com a missão de despoluir o planeta. E aí ele convida pessoas que não trabalham com eles, ou seja, não fazem parte ali do corpo de colaboradores do Greenpeace, porque eles têm uma missão em comum. Então, geralmente, eu vejo assim que a maneira mais eficaz de você ter uma missão ou um propósito muito claro, muito bem definido, que seja aceito tanto pelos teus clientes quanto pelos teus colaboradores, primeiro isso tem que ser uma promessa central da tua marca, do teu produto, da tua entrega. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, a digital. A gente entendeu que o nosso propósito é ajudar o empresário médio brasileiro a ter resultados com marketing. Então, a gente vai fazer isso de diversas formas, através de diversos produtos, através de diversos conteúdos. Esse é um conteúdo que tem o propósito de ajudar o empresário médio a entender mais marketing, entender como essas ferramentas ajudam ele a vender no dia a dia, no mundo real, e não no mundo da fantasia, onde você um método miraculoso ali que aparece. Cara, então, assim, quando eu falo isso, eu coloco todo mundo e olha, galera, vamos aprender porque a gente precisa fazer isso. E aí, para eu falar de processo, fica mais fácil. Olha, se não cumprir esse processo, a gente não vai chegar naquilo lá, sabe o sonho grande comum? Sim, claro. Né? O sonho coletivo do teu time, ele precisa ser muito alinhado ou com a dor e desejo do teu público-alvo, ou seja algo que ele queira também. No caso do Greenpeace, todo mundo quer despoluir o planeta. Sim. No nosso caso, o cara quer, de fato, ter resultados com o marketing. E eu estou me propondo a ajudá-lo a fazer isso, seja ele sendo meu cliente ou não. Porque através de conteúdos, através dos nossos produtos de educação, a gente vai conseguir levar mais resultado em marketing para esse cara. Interessante, Rodrigo. E então a gente entra agora na questão de posicionamento, né? Como a gente deixa claro que a gente escolhe tal marca, de fato. Então a gente entende que o brand eficaz, ele exige diferenciação, né? Posicionar é assumir uma posição clara, inclusive abrindo mão de querer agradar todo mundo, que a maioria faz isso. E aí, Rodrigo, eu aproveito para entender com você como é que a gente encontra um posicionamento único no mercado tão saturado. E aí a gente tem só que separar aqui duas coisas, né? Você acabou citando no último momento aí um termo que é posicionamento único de valor, Unique Sales Proposition, que a gente pode chamar de USP e tal.
Mas eu quero primeiro falar de se posicionar. Perfeito. Antes da gente tentar se diferenciar, mas peraí, bora só entender para quem que eu sou. Legal. Né? Aí começa com perguntas. Essa pergunta para mim ela é essencial. Descubra primeiro para quem você é. Quem é o cliente que quando compra de você tem sucesso, tá? Isso é um caminho. Segundo caminho é, cara, se tu tá num mercado mega concorrido, hiper saturado, com muita dificuldade, uma coisa que você pode fazer é o que o SBT fez. O mercado de mídia brasileiro, a Globo tem uma hegemonia Absurda, há mais né? de 5 décadas, pode-se dizer Verdade. assim, tá? E o SBT, num dado momento, levantou a mão e falou, cara, deixa eu te dizer, eu não sou o primeiro lugar, mas eu sou o segundo. Legal. Então, se tu não tiver dinheiro suficiente, olha só, e até hoje você vê isso nas comunicações do SBT, tá? Se tu não tiver dinheiro suficiente para ir para uma Globo, bota teu dinheiro comigo, que eu sou o segundo Genial. canal de maior audiência. Ou seja, ele se posicionou de uma forma que ele massacrou o restante dos concorrentes, porque tu não faz sentido. Antes tu escolhia entre Globo e outros, agora não. É Globo e SBT. Exatamente, porque se eu não tenho Sim. dinheiro para Globo, eu vou para SBT, porque ele se posicionou como um segundo lugar. Uhum. E ele fez isso num momento em que ele brigava, tipo, ponto a ponto com a Record. Até hoje é ponto a ponto. Em alguns estados, Record é segundo e ele é terceiro e tal. Mas ele se apropriou disso. A Record nunca conseguiu se apropriar disso. Que ele era o segundo lugar, a segunda maior TV do Brasil, a segunda maior audiência do Brasil. E o SBT até hoje nada de braçada em termos de faturamento versus a Record por conta disso. Por conta de se posicionar versus a concorrência. E aí passa a gente ter a reflexão. Cara, quanto que você está se posicionando? Quanto o teu negócio é posicionado? Entendeu? Às vezes a gente atende clientes aqui que reclamam, ai, cara, mas o lead é muito desqualificado, ele não tem dinheiro. Aí tu entra no site do cara, todo horrível, não tem clareza de nada, não tem nada com nada. O cara não faz anúncio direito, ele não qualifica o lead. Aí eu falo, cara, mas você está tendo exatamente o tipo de cliente que tu está posicionado para ter. Então, vamos organizar isso. Aí a gente faz o passo a passo, né, cara? Para quem você quer vender? Cara, quando a gente tenta falar com todo mundo, a gente acaba não falando com ninguém. É verdade. Né? Você precisa ter clareza de com quem você vai falar. Pegando esse gancho aí sobre o exemplo que você trouxe do SBT, que ele assumiu ali que ele era o segundo lugar, na sua experiência, como identificar e comunicar uma proposta de valor? Olha, você tem vários caminhos. Você pode transformar a sua voz em algo único. A maneira que você se comunica, você ser mais ousada. Por exemplo, se você pegar aquela marca de desodorante, o Old Spice, por exemplo, eles são campeões de se diferenciar não pelo produto. Pô, desodorante é desodorante igual desde sempre, né? Uhum. Mas eles se diferenciam através da irreverência na comunicação. Legal. Os comerciais deles, em todo o mundo, eles são os mais inocentes que tem, mas todo mundo identifica aquilo ali como algo muito vivo da marca. Ou seja, isso é um caminho, você usar a comunicação como elemento único de atributo de marca. Você pode ir para o produto, por exemplo, Apple. A Apple, ela tem um produto diferente de todo mundo. Então, ela escolheu o caminho do produto para se diferenciar de todo mundo. E aí, lê esse produto que atingir um novo status quo, que é o que a Apple vende, não celular, tablet e tal. Todos os produtos delas, eles entregam isso, né? Que você é diferente da manada. Porque você tem status. Exatamente. Se você tem um produto Apple, você tem que ser tratado de forma diferente. De novo, o status quo muda, né? A Samsung não, ela quer fazer para todo mundo. A Apple não, ela não quer todo mundo. Ela só quer aquelas pessoas, aquele grupo seleto de pessoas que deseja mudar o status quo. Ou seja, tu criou um movimento de chamar aquelas pessoas para aquilo, através do que você vende, através dos teus produtos, entendeu? E aí você pode também fazer isso assumindo uma causa, entendeu? Tem várias marcas, a própria Dove faz isso muito bem. Ela assume a causa do politicamente correto, do meu Deus, vai estar tudo certo, olha só, todos os corpos são iguais, e não sei o que e tudo mais. E ela consegue ter uma legião de seguidores em torno daquele elemento único de marca.
Você entende? Ou seja, acabei de te dar 3 caminhos diferentes de você encontrar a sua proposta única de valor, tá? E aí eu tô falando de grandes marcas, mas você pode ter pequenos atributos, como o próprio Careca Lindo, que eu gosto sempre de citar, que, cara, qual que é o grande lance lá? É muito rápido, ele tem uma coisa de sempre completar o teu suco. Tipo, tu pede um copo de 500 ml, você tá pela metade, a pessoa vem e nem te pergunta, Blu, Olha que completa o suco. maravilha. Isso é uma entrega, é um over-delivery Não que ele conhecia. tem. Lá na Praça 14 aqui em Manaus você vai conseguir. É um over-delivery constante. Isso eu não sei como ele fez, né? Mas na minha cabeça, se eu tivesse que replicar isso, cara, esse cara colocou isso no processo. Acho que tá escrito em algum lugar que quando o cara estiver tomando suco, ele tem que tomar o resto que tá no liquidificador. E olha só o quanto que isso imprime. Em lugar nenhum isso acontece. Cara, faz mais de 4 anos que eu não vou lá e eu ainda tenho a lembrança viva do que acontece naquele lanche. Ficou marcado, né? Não, mas isso que eu tô te falando. É, a O marca cara mesmo. pegou atributos simples e ele tem... Você é tão bem tratado dentro dos parâmetros dele. Tipo, você é um cliente lindo, você não vai reclamar de falta de suco. Se tiver ruim, ele joga no lixo na tua frente e manda colocar de novo. Já aconteceu alguma vez o cara que chegou, nossa, ele pega a jarra toda, joga na frente. Uau. É uma postura, e assim, ó, são repetidas vezes, ele pega pequenos elementos e entrega isso para o consumidor dele. Às vezes, muitos empresários acabam entendendo, pô, não, mas isso é caro, não, custo. Cara, o custo de não fazer é muito maior, entendeu? Então, assim, eu gosto sempre de achar assim, cara, como é que eu acho minha proposta única de valor? Cara, olha para o teu negócio, vê se tu tem um produto, se o teu produto for commodity, vai para comunicação ou vai entender se tu tem um movimento que tu quer seguir, entendeu? E por aí vai. Então, Rodrigo, a gente viu aqui vários fatores positivos, né, para a pessoa ela usar aí dentro da sua proposta de valor. Gostei bastante dos exemplos, mas agora eu quero saber quais erros você vê com frequência quando o assunto é posicionamento. Acho que o erro máximo é não se posicionar. Grandes marcas acabam cometendo erro na sua comunicação digital, por exemplo, dia do peixe, dia da água, dia do não sei o quê, dia do fulano. Enche o feed de Pô, dia. todo dia tem dia de alguma coisa. Ou então, dia da mulher, não sei o que. Cara, não tô dizendo que você não tem que falar disso ou se posicionar disso, só que você precisa ter uma identificação muito forte. Então, o meu maior erro é você tentar se posicionar, se identificar com todo mundo. Ou seja, se tu tenta falar com todo mundo, tu acaba não falando com ninguém. Tá? Isso, para mim, é o erro primordial. O segundo é tentar se posicionar como uma coisa que você não é. Tipo, aí pega muito o exemplo que eu trouxe dos arquétipos lá, né? Que não é só isso, mas, por exemplo, se eu faço uma promessa que eu tenho a entrega mais rápida de Manaus, mas a minha entrega demora 2 vezes mais do que a do meu concorrente, eu estou cometendo um erro gravíssimo. Por quê? Porque, fatalmente, o consumidor vai sentir isso e nunca mais você consegue tirar de volta. Tipo, você não consegue voltar uma percepção construída na cabeça do cara. É necessário muito trabalho, muita energia, muito dinheiro, muita comunicação para que você desconstrua algo negativo da marca. Vou citar um exemplo aqui disso, que foi aquele case da Spoleto e Porta dos Fundos. Tipo, os caras tiveram que investir milhões em treinamento do time e, é lógico, eles foram super inteligentes que eles pegaram uma crítica do Porta dos Fundos, né, que eles chegaram a fazer um vídeo reclamando do tempo que demorava para você conseguir comer ali na Spoleto, montar e tudo, e que o atendimento era muito ruim, que as pessoas... E eles fizeram vários vídeos reclamando, e isso viralizou no Brasil inteiro. A marca contratou os caras para meio que fazer um acompanhamento daquele processo, investiu em desenvolver o time, ou seja, ela criou processos mais ágeis, organizou tudo, investiu milhões de reais, e ela pegou esses mesmos caras que viralizaram de forma negativa e trouxeram um outro ponto. Tipo, olha, a gente aprendeu, fizemos besteira e tal, era bem ruim, mas agora nós somos bons. Mas ela nunca mais recuperou o share de mercado que ela tinha antes do episódio. Ela nunca mais recuperou. Entendeu? Tanto que ela está pivotando agora. Antes ela só tinha produtos
Tipo, para você servir, agora tu já tem pratos prontos para ser mais ágil, agora tu já tem proteínas diferentes que tu não tinha antes, entendeu? Ela tá fazendo isso para que ela consiga aumentar o faturamento e ela possa atingir, de novo, um market share mais interessante. Então, na minha visão, quando isso acontece, assim, ainda assim, ele não conseguiu voltar atrás. Então, imagina o peso do erro de você se posicionar de forma errada. Se você se posicionar a tua marca de uma forma que ela não é. E aí, o terceiro erro é tu ter um posicionamento que não condiz com o objeto de desejo do teu segmento. Uhum. Vou tentar te dar um exemplo. Imagine que você quer vender produtos de alto luxo para homens acima de 50 anos. E aí, do nada, você começa a falar linguagem neutra no teu comercial, você começa a usar cores cor-de-rosa do arco-íris. Isso vai gerar identificação com esse teu público? Não. Como é que você vai vender se tu não vai gerar identificação com aquele público? Entendeu? Então, para mim, esses 3 erros, eles são os principais erros de posicionamento que você tem. E um exemplo claro disso estava a própria Jaguar. Uhum. Passou anos trabalhando para ser uma marca de luxo, de alto luxo, que representava ali velocidade, força, potência, pertencimento, e jogou tudo na fogueira e se posicionou. Não sei se financeiramente vai fazer sentido, né? Eu não tenho acesso aos números. Possa ser que a gente está falando aqui criticando e o cara está nadando de braçada nesse novo mercado que ele atingiu. Porque ele reposicionou a marca dele. Ele não está mais falando com quem ele falava antes, agora ele está falando com um novo público. De repente, ele está vendendo mais carro. Tá? Acontece. Uhum. Às vezes, quando você faz um estudo profundo e você faz essas mudanças drásticas, sem você olhar a cozinha, você não sabe dizer se está sendo mais fácil ou não de botar o negócio para girar. Mas no meu pensamento, esses 3 principais erros você não se posicionar de forma nenhuma, você não conseguir ter clareza do que você vai se posicionar, ou seja, se você se posicionar de forma errada, entendeu? Então, isso é muito importante. E interessante que enquanto você falava sobre isso, eu lembrei de um comercial da Pepsi que foi retirado do ar por conta de uma propaganda que eles fizeram até com aquela modelo Kendall Jenner. E esse comercial, ele mostra ela num protesto, oferecendo refrigerante para um policial como uma forma de paz. Ou seja, vamos parar aqui o protesto, toma aqui uma Pepsi. E muitas pessoas viram isso como uma banalização dos protestos que ocorreram nos Estados Unidos. Então, foi um comercial milionário que teve um baita gasto e teve que ser retirado do ar porque simplesmente não se identificou com nenhum dos dois lados. Nesse caso, eu estimo até assim, tá? A Pepsi, ela tem um posicionamento de marca de ser irreverente, principalmente de brincar muito com seus concorrentes, no caso Coca-Cola. É verdade. No longo do caminho, você pesa a mão, mas eu não vejo isso como um gap de posicionamento. Foi uma comunicação ruim, né? Que às vezes você pesa a mão e acaba passando um pouco. Mas, por exemplo, você não vê um saldo disso negativo no que tange Pepsi, porque todo mundo já espera isso da Pepsi. É que nem o Burger King, Sim. que um dia desse colocou o Kid Bengala para fazer o anúncio do negócio. Sim. Deu ruim, mas deixou de vender? Não. Gerou buzz, trocou a campanha e talvez tenha vendido mais por conta de toda aquela publicidade. Mas por quê? Porque ela consistentemente vem se comunicando daquela forma. Agora vai o McDonald's fazer uma campanha daquela? Irmão, não dá. É isso O que é público não aceita. né? Você tem que entender ali qual é o momento certo de você fazer qualquer jogada ali, né? Tem marca que não cabe isso, tá? É isso que eu te falo. Lembra dos caminhos de posicionamento que a gente falou? Sim. Então, se tu não tá nesse caminho de ser ousado e irreverente, não mete a mão nisso, velho. Faça o que parece com você, entendeu? Porque quanto mais você tenta seguir trends, não gosto de trend. O pessoal fala assim, Rodrigo, por que eu quero fazer trend? Cara, vai, vendeu? Eu apareci com gente, vendeu? Engajou? Não. Então, pra que fazer trend? É um desperdício de força, Não entendeu? cabe, né? Eu não tô dizendo que assim, nunca faça trend. Cara, se tu tiver cumprido com... Se tu já tiver quebrado todas as objeções, se tu já tiver falado de tudo que tu tem que falar e tu tiver recurso disponível, faz a trend tentando pegar essa audiência nova e engajar com o teu perfil. Ou seja, faça a trend com o objetivo de seguidores, faça a trend com o objetivo de comentários, mas faça de uma forma que ela traga resultados para o teu negócio. Porque senão, cara, fazer negócio por fazer... É melhor nem fazer, né? Eu não digo nem isso, assim, né? Mas
num mercado onde se disputa atenção à tapa, tu gastar bala para fazer um negócio que não vai te dar retorno financeiro, eu acho no mínimo contraproducente. É verdade. E agora, Rodrigo, a gente entra aqui na parte que é conheça quem compra de você. Né? Você não constrói uma marca no escuro. A gente já viu aqui vários fatores que o Rodrigo explicou de como fazer isso. E também a gente precisa conhecer o público, entender que ele é a chave para criar conexão e relevância. E aí entra uma pergunta que é: como você constrói ou ajuda a construir uma persona realista e útil, Rodrigo? Olha, eu vejo assim, eu sempre falo assim que quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. Acho que isso é a premissa básica de saber para quem você vende. Acho que mais do que você, sei lá, fazer um mapa de personas ali coerente com o teu produto, com o teu serviço, você tem que entender, eu gosto muito dessa coisa, que são os 3Ds, eu falo bastante disso. Quais são as dores, desejos e desafios dessa pessoa? Porque a persona nada mais é do que uma ferramenta de você que a gente usa para construir conteúdo, que é assim, cara, qual que é aquela pessoa média ali que compraria o meu produto? Como é que é a jornada dela? Quais são as dores, desejos e desafios daquela pessoa? E de que forma a gente consegue usar isso e entregar conteúdos melhores que não só vai aumentar o nível de consciência dela versus o meu produto e serviço, mas também vai colocar ela na jornada até a compra. Acho que o grande tchan que eu entendo que é importante falar sobre personas, acho que é importante você mapear, é importante você ter, mas se tu não usar, cara, o que eu mais enxergo no mercado são os players fazendo, não, eu te vendo aqui a tua persona, faz, nunca usa. Entendeu? Algo que fica ali, né? Não, beleza, você fez o check, ó, tô aqui, sou profissional de marketing porque eu fiz tua persona, mas no dia a dia você vê conteúdos totalmente desalinhados com aquilo que a persona gostaria de saber. Então, e aí passa para a premissa, tipo, cara, beleza, Rodrigo, mas tá falando de tudo isso, como é que eu monto uma persona? Cara, qual que é aquela pessoa? Sabe, se tu tá com a barriga no balcão, que a gente fala, se tu tá dentro do teu negócio, tu vê. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, cara, de 100 carros que eu vendi do modelo X, 60 pessoas tinham filhos. Opa, então a tua persona, ela tem filhos. Então, quando tu falar para um cara que tem filhos sobre um carro, tu precisa falar de espaço interno, tu precisa falar de alguns elementos e atributos que importam para esse cara. E aí, a partir dessa questão mais estatística mesmo, de você conseguir entender qual que é a média de atributos que os teus clientes têm em comum, você constrói a tua persona. Aí você vai construir, esse é o João, que tem 40 anos, ele tem 2 filhos, ele tem problema X, Y, D, ele tem um desafio na vida dele, Y, A, B, C, ele tem as dores, ele deseja isso, 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 e ele consome informação assim, 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 assado, cozido, frito. Então, esses são os itens mais importantes que você tem que reunir dentro de um estudo de persona. E é muito importante a gente separar quem é o shopper e quem é o consumidor. Porque nem sempre quem consome é quem compra. E aí, em muitos processos de venda, você acaba cometendo o erro de falar só para quem consome e esquece de quem compra. E aí, o que acontece? A tua comunicação falha. Então, por isso que eu não gosto muito de definir persona como o único elemento que você precisa ter na hora de conhecer seu público, né? A gente usa aqui na agência bastante personas e CPs, mas dependendo do negócio, você tem que identificar quem são os shoppers, quem são os consumidores, e entender que dentro de shopper eu vou ter perfis diferentes e dentro de consumidores também. Então, para cada negócio, eu vou ter jornadas diferentes daquelas pessoas. Então, é importante você, lógico, mapear bem quais são as personas, entender o que você precisa fazer ali, quais são os dados que você vai puxar para fazer um excelente desenho de persona que vai te ajudar a construir conteúdo de fato alinhado com o teu posicionamento de marca e com as dores, desejos e desafios daquela persona. Interessante. E, Rodrigo, na tua visão, o brand, ele precisa conversar sobre inclusão? O que você acha sobre esse assunto? A gente tem visto aí, né, várias marcas trabalhando esse tópico, mas
como é que funciona para você isso? Cara, pra mim, é porque o branding, ele não é um elemento tangível que tu segura na mão como um copo ou Uhum, como um PI de mídia de marketing, não é. uhum, Porque o branding, ele é o estado de ser da empresa inteira. Ou seja, qual é a soma de experiências? E aí, e volta para se é pertinente ou não falar de inclusão. Cara, no teu negócio, faz sentido? O teu consumidor, ele vai se alinhar a essa causa a ponto de você transformar isso numa missão comum? Que assim, ó, não estou dizendo que a gente precisa fazer inclusão dentro dos nossos negócios, a gente uhum. precisa ter, mas isso pode ser da porta para dentro. Entendi. Ainda é branding, mas é da porta para dentro, entendeu? Quando a gente fala de transformar isso em algo como missão comum entre o consumidor e a tua marca, é necessário entender se dentro do teu nicho de atuação isso é pertinente, porque senão pode ser, tipo assim, se você pegar, falar, por exemplo, com pessoas de extrema direita sobre inclusão, banheiro neutro, o cara não vai gostar. Uhum. Então não adianta tu querer, se a tua marca tem um produto que vende para a extrema direita, não adianta tu querer falar de inclusão, de banheiro neutro ou de qualquer outra pauta que seja muito mais aliada e quem é de extrema esquerda. Você entende como você precisa fazer uma análise de cenário e entender se aquilo tem pertinência de identificação com o teu público? No final do dia, o brand nada mais é do que o laço que vai unir todas as ações que você vai fazer. Então, se tiver pertinência para o teu negócio, faça, mas eu recomendo você avaliar bem antes de tomar essa decisão. Até porque você corre o risco de falar que está fazendo inclusão e ter vários calcanhares de Aquiles dentro do teu negócio. Então, o risco é muito grande para que você se posicione publicamente versus isso. E é algo importante, né, de se analisar, entender como funciona todo esse processo. Mas falando sobre storytelling, marca que conta, a marca que engaja, né, o diferencial emocional das marcas memoráveis está justamente nas histórias que elas contam e inspiram. Então, Rodrigo, qual é a importância de ter uma boa história de origem para uma marca? Eu já respondi algumas vezes essa pergunta em palestra. Olha que legal. Nem sempre uma marca tem uma história glamurosa da origem Uhum. dela. Olha, este leite veio das vacas que está na família, as 500 gerações e tal. Às vezes você tem a oportunidade de usar a história da marca como um asset, né, um atributo de valor. Às vezes não, mas ainda assim você pode ter histórias. Eu gosto muito da Nike, por exemplo, que não tem uma história aspiracional como marca, mas ela usa a história de quem usa como inspiração. Uhum. Então, você tem fatalmente várias comunicações da Nike falando, por exemplo, que você é o herói da sua própria vida, te motivando a fazer, vá lá e faça, né? O Just Do It, né? Isso é um verbo de marca muito forte que é, cara, você pode, você consegue, você é o herói da sua própria história. Aí já até puxa um pouco do arquétipo da Nike, que é o herói, Uhum. né? Cara, se você percebe pelas personalidades, pelos artistas, pelos esportistas que ela tá ali atrelada, sempre são expoentes em algum segmento. E interessante que a Nike, ela teve dificuldade no início de conquistar alguns atletas para usar os tênis dela no início da empresa, porque não era conhecida. Elas brigavam ali de frente com a Reebok também. Reebok, Adidas, que é uma marca alemã, então era muito consolidada na época, e eles tinham que ficar lá pedindo dos atletas para usar. E teve um atleta que usou, eu não recordo o nome dele agora, mas foi muito importante porque ele venceu, né, uma competição, então isso trouxe relevância ainda mais ali para a marca no início. E você acredita que toda marca ela precisa de um storytelling? Precisar é uma palavra forte, tá? Tem marca que sobrevive até hoje e nunca contou uma história na vida. Então, tipo assim, não dá pra gente assumir como verdade absoluta que storytelling é algo, tipo assim, impeditivo de que a marca aconteça. Porém, é tipo aquela coisa assim, cara, se tivesse um caminho mais fácil, mais bonito, mais Uhum. tranquilo, que te acessasse resultados muito maiores, você não ia querer pegar? Sim. Então, essa história que eu acabei de contar é o que ajuda marcas a se conectarem mais com o seu consumidor. Então, quanto mais uma marca se conecta com o consumidor, mais ela consegue chamar a atenção dele, mais ela engaja, mais ela vende. Então, no final do dia, quanto melhor for a tua história, mais chance de conexão você tem. Então, não tem muito o que falar, né? Se tu tá fazendo um negócio
Se tu tá fazendo uma comunicação que tu não está contando histórias, você está perdendo uma baita oportunidade de conversão. Que é uma pena, né? Porque há tantas coisas para serem exploradas nessa área, mas referente identidade, né? Quando ela gera a questão da experiência, a gente sabe que a marca ela precisa ser sentida em cada ponto de contato, desde o atendimento até o post nas redes sociais. Então, Rodrigo, como garantir a consistência entre identidade visual, tom de voz e o atendimento? Como é que funciona? Aí você tem que ter um manual, né? Você precisa formalizar as coisas. Tanto um manual de como você atende, tanto um manual de como você imprime marca. E quando eu falo imprime marca, não estou falando só de impressão, estou falando de como você mostra a marca em todos os pontos de contato. E aí, quando a gente fala de tom de voz, você precisa ter muita clareza de como você vai falar e repetir isso em todos os canais, seja na mídia, seja na rede social, seja no teu site, seja no atendimento, seja na entrega do produto. Como é que a tua marca vai ter, qual que vai ser a voz da tua marca juntando tudo isso? Então, provavelmente, para você ter um bom tom de voz, você vai ter que estabelecer arquétipos, você vai ter que entender quais são os tons que a tua marca vai ter. Ela vai ser mais técnica, ela vai ser mais descontraída, ela vai fazer piada ou ela não vai fazer piada? Ela vai ser ousada, rebelde ou não? Entendeu? Então, assim, você tem uma série de ferramentas que você pode fazer para costurar tudo isso dentro de um grande manual. E ter um capitão da marca, né? Muito atrás, eu já fui esse termo capitão da marca, eu trouxe um pouco da Oi. A Oi tinha isso, né? Ela tinha algumas agências regionais em que elas tinham aquela figura que era treinada para avaliar se aquela peça estava dentro dos parâmetros de marca definidos pela companhia. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Oi nesse sentido e também depois com a Coca-Cola. Né? Tudo sempre analisando parâmetros de brand, entendendo se os atributos de marca estavam entregues ali, tanto em ações quanto em peças gráficas, em peças tipo em spots, rádio, enfim. E você consegue entender que, assim, a partir do momento que tu cria esse ciclo de verificação, tu começa a querer garantir que tu vai entregar a mesma experiência de forma consistente pro teu consumidor. Aí eu vou trazer o careca lindo de novo. Quantas vezes esse cara não deve ter repetido pro pessoal que trabalha com ele que quando o copo do cliente estiver pela metade, completa o suco, até isso ficar latente. Talvez até hoje ele fale. Talvez até hoje ele reclame com algum cara atendente dele que não falou: meu cliente lindo, está aqui seu lanche, meu lindo. Já vai pagar, meu lindo, não vai embora, meu lindo. O cara repete meu lindo tantas vezes que a única coisa que você consegue lembrar ao sair de lá é que você é lindo. E agora você colocou esse exemplo, então como é que a gente treina a nossa equipe, né? Como é que o empresário aí pode treinar a equipe dele para aplicar o brand no dia a dia? Eu posso até citar um exemplo nosso, né? Sim, A à gente vontade. estamos aí criando uma cultura em que temos aí 9 pilares de cultura e tudo mais, mas uma das coisas principais que a gente fala sempre é resultados que transformam, né? E desenvolvimento contínuo. Então, como é que eu faço para imprimir isso? Hoje a gente tem a gente desenvolveu uma plataforma, uma rede social corporativa que tem dentro dela uma plataforma de EAD, que tem dentro dela uma série de outras coisas que ajudam a gente entregar cada vez mais desenvolvimento, cada vez mais treinar o time. Mas se eu tiver que falar uma coisa para ajudar o empresário a conseguir sistematizar branding, é processos. Dentro do teu procedimento operacional padrão de cada coisa, tu precisa pensar em brand, tá? Como é que eu imprimo branding quando eu tiro uma cópia? Será que tem um jeito de tirar cópia que pode ser o meu jeito de tirar cópia e eu vou colocar isso como regra no meu negócio para que todo mundo repita? Então, se tu, quando pensa em processos para o teu negócio, tu consegue traduzir os atributos de marca que tu quer que as pessoas façam, que percebam de você, fatalmente, isso é inevitável. As pessoas vão acabar te percebendo como você quer. Porque se a cada passo que você dá, você coloca atributos de marca que você quer que as pessoas percebam, você está sendo intencional. Então não tem escapatória. Entende? Entendo, sim. E aí, Rodrigo, a gente entra na questão de gestão contínua do brand, perdão. A gente sabe que não é um projeto aí com um prazo estipulado, né? É uma gestão constante.
tem que ter escuta ativa e também evolução. Então, como mensurar a percepção da marca de uma forma bem prática? Como é que a gente Olha, mensura? assim, de forma o ruim do branding, quando a gente fala da disciplina, primeiro que as pessoas entendem como algo que tem início, meio e fim, né? Não Uhum. acontece isso, porque o branding ele existe mesmo que você não esteja fazendo uma gestão dele. Ou seja, meu amigo, tu vai ter uma percepção de marca por mais que você não queira. Tu pode não querer, mas tu vai ter. Às vezes tu consegue estar alinhado com a tua percepção e ela que você quer, às vezes não, e você nem sabe disso. Então, não é uma coisa que você consiga colocar num pacotinho. São uma série de ações que te ajudam ali a conseguir fazer essa gestão contínua. A primeira coisa que eu acredito que a gente precisa ter é indicadores. Eu vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, antes de eu fazer o estudo, qual que era a minha dificuldade de conversão em venda? Depois que eu comecei a ser mais engajado com o meu público e tal, quanto que aumentou? Se isso de repente começa a cair, é um indicador que eu estou tendo problemas no meu branding. Em algum lugar da experiência está acontecendo alguma coisa que fez aquele sintoma acontecer, né? E aí você precisa identificar quais são os indicadores chaves dentro do teu negócio que vão te dizer que você está com problemas nessa disciplina e vão fazer com que você consiga consertar o caminho, consertar ali o curso ao longo do caminho. Muito bom. E a gente sabe que o brand ele tem que virar ação, né? Então a gente tem que pensar na execução, ele tem que funcionar, ele tem que sair do papel de fato. Quando você pensa assim na concepção de toda a estratégia que é montada, né? Aqui a pessoa que está ouvindo, acompanhando esse episódio, ela entendeu que ela precisa fazer tudo isso. Então, quem você acredita, Rodrigo, que deve liderar o brand dentro da empresa? A gente sabe que tem um setor de marketing, mas você acredita que existe um papel ali de um gestor? Quem seria essa pessoa para liderar? Na minha visão, a pessoa mais interessada no brand no negócio precisa ser o presidente do negócio. Perfeito. Porque, entenda assim, tá? Não adianta você pensar branding como um atributo de marca ou de comunicação. Porque se você só faz branding na comunicação, a tua loja não condiz com o que você fala. Uhum. A tua entrega, o teu produto, o teu serviço. Então, toda a companhia ela precisa estar dentro de um guarda-chuva. E a única pessoa que vai conseguir fazer a gestão efetiva disso é o presidente, porque ele que vai ter gerência sobre todas as etapas do processo, entendeu? Então, assim, eu não vejo, por exemplo, marketing como gerir brand. Ele pode ter entregas táticas que ajudam a imprimir cada vez mais aquela decisão estratégica de branding do que nós somos. Porque brand nada mais é, de novo, que o conjunto das experiências que o consumidor tem com a tua marca. Uhum. Seja teu produto, seja o teu serviço, seja indo para lá, seja ligando para lá, seja entrando no teu site. Então, qual que é a soma de tudo isso? É igual o valor percebido. Então, a soma de todas as experiências que o cliente tem com a tua marca é igual ao teu valor percebido. Legal. E para finalizar, eu queria saber de você quais ferramentas você recomenda para manter uma marca viva, Rodrigo? Cara, eu entendo que tem uma coisa muito legal que minha mãe sempre me dizia assim, cara, quando tu não souber, pergunta. Legal. Então, uma das coisas que a gente pode fazer que são essenciais e que pouquíssimas marcas fazem é olhar para o cliente e falar, e aí, cara, o que você achou? Foi bom? Não gostou? E Feedback, né? dentro disso eu tenho ferramentas como o próprio NPS que você pode fazer pesquisas tanto de clima organizacional quanto de percepção de marca. Quando a gente fala de fora, né, para dentro a gente faz a questão de clima, entender se aquilo que tu acredita como marca está sendo impresso pelas pessoas da tua companhia, se eles acreditam nisso também, se eles sabem o que eles fazem, se eles entendem que aquilo ali faz sentido ou não, tá? Então, eu penso que essas ferramentas, elas são muito um termômetro de você entender se aquilo ali está indo ou não. Além daquela coisa dos indicadores chaves que eu falei ainda há pouco, que é de como você mede para você saber ali o que você precisa fazer. Perfeito. Então a gente já viu aí que o brand ele vai muito além do visual, ele é cultura, ele é experiência, presença e principalmente verdade. E hoje a gente entendeu isso aqui com o Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado, gostei bastante. Foram
boas perguntas que conseguiu estruturar bem para as pessoas que estão aqui acompanhando e entender, de fato, o que é o brand, o que é o posicionamento da marca, desculpa. E eu quero fazer um convite para você, para conhecer a Digital Comunicação, acessar o nosso site, assistir os outros episódios disponíveis aqui no YouTube e também no Spotify, e assim você entender como funciona. A gente vai estar aqui super aberto para receber cada uma das pessoas que tem o interesse de entender sobre estratégia, sobre marketing, sobre vendas. Rodrigo, junto com a equipe de vendas, está aqui super disponível para entender cada processo de evolução da sua marca. E muito obrigado pela presença de cada um até esse momento. Aproveita para seguir a gente lá no podcast, o podcast no Spotify, e se inscrever no canal aqui da Digital Comunicação no YouTube. Compartilhe esse episódio para quem quer conhecer mais sobre brand e entender sobre o posicionamento de marca. Muito obrigada e até a próxima.